Eu fui muito torturada. Durante 45 dias a gente praticamente não dormia, não era só eu, tinham outras pessoas que tinham caído junto comigo. E nós éramos praticamente só mulheres, eles acharam inclusive que a gente era uma organização feminina, entendeu? E foi assim uma situação terrível, que a gente não dormia, quase não comia, não porque eles não dessem comida, dava, mas a gente não dava conta de comer. E era interrogatório praticamente dia e noite, deixava a gente dormir 1, 2 horas por noite. Durante 45 dias a gente resistiu e eu só fui, por exemplo, fazer meu primeiro depoimento, o meu depoimento único, né, desse período, 45 dias depois. Os nossos primeiros encontros se deram em sala de aula. Ela ficava sempre lá no fundo. Todos os nossos colegas gostavam dela. Determinada, corajosa, muito voltada para a classe operária e, ao mesmo tempo, aquela delicadeza, aquela forma singela, bonita, entendeu? E sempre, às vezes, até muito preocupada com aqueles menininhos muito pobres que ela achava na rua, ela pegava, levava para casa, dava banho, cortava cabelo. Uma sensibilidade ética muito grande, uma sensibilidade no sentido de justiça social. Falar desse momento cultural que nós vivemos em Teoflotone, as coisas que a gente, sabe, como que a gente lidava com o cinema, com a música. Meu nome é Delcy Gonçalves de Paula, eu nasci em Poté, em 1943. Apenas em 58 eu fui saber qual que era o meu nome mesmo, porque todas as pessoas só me chamavam de Cici ou Cissa. Poté era uma cidade muito pequititinha e eu vivia solta. Brincava com meninos, com meninas, brincava de boneca, jogava bola, bolinha de vidro, bolinha de gude. Vivia completamente solto, não tinha alguém para poder ficar me controlando o tempo todo o que eu devia ou não devia fazer. Poté é uma cidade do Vale do Mucuri e, portanto, é uma cidade que traz as características do Vale, muita miséria. Meu pai tinha uma farmácia, ele era farmacêutico prático, então ali eu vivi e vi toda essa situação de miséria presente dentro da farmácia do meu pai. Tinha um menino de uma família muito pobre, que ele era assim extremamente agressivo, ele fazia a ponta do lápis bem grande para poder brigar e furar os outros meninos, e era assim incontrolável esse menino. Não deixava a professora dar aula, era uma situação muito complicada. Ninguém queria sentar perto dele, porque ele não deixava ninguém prestar atenção e nem fazer nada. E eu me propus, já novinha, me propus a sentar perto dele e tentar ver se eu conseguia que ele aprendesse alguma coisa, que ele mudasse o comportamento, que ele ficasse uma pessoa mais dócil para poder aprender as coisas. Minha lembrança mais querida da escola era o mapa do Brasil, que eu achava aquela coisa maravilhosa, entendeu? Imaginar aquelas cidades, imaginar aqueles estados, imaginar que o Brasil era aquela coisa daquele tamanho. E eu estava lá em Poté, entendeu? Então, e a segunda coisa era um quadro imenso com todas as borboletas do Brasil. Era uma coisa colorida, entendeu? Com as borboletas de infinitas cores, mas eu ficava assim encantada com isso. Era muito comum na minha casa a discussão sobre a situação nacional, né? Na crise lá dos anos 60, as eleições, o meu primeiro voto, né, foi para João Goulart e Lott, né, que a minha família defendia, né, a votação
nessa coligação. Eu cresci nesse ambiente de discussão intensa. Minha mãe era uma mulher muito política, ela mexia com política, era cabo eleitoral e ela era extremamente ativa, né, nesse sentido. Ela era uma mulher baixinha, pequenininha, mas assim, de um vigor e de uma capacidade de decisão imensa, né? Tudo que foi construído em termos financeiros, né? E depois em termos da criação dos próprios filhos, foi fruto efetivamente das atitudes dela. Era uma pessoa que nasceu em 1905, mas que nos educou, a todas as meninas, no sentido de nos preparar, e ela dizia assim, claramente, para não depender de homem nenhum. Minha mãe chegou a fazer o segundo ano, meu pai, segundo ano primário, meu pai nem isso. Ele sabia apenas assinar o nome. Mas era uma pessoa muito singular, porque de um lado ele parecia assim, até simplório. Qualquer pessoa podia quase assim, passar ele para trás, porque ele acreditava muito nas pessoas. Mas era um homem que tinha valores assim, profundos, que basicamente os valores cristãos, mas que procurava assim praticá-los e exigia de nós esse tipo de comportamento norteado por esses valores. Eu fui presidente do Grêmio do colégio, que depois, mais tarde, eu vou saber, eram pessoas da JEC que estavam me apoiando para que eu fosse a presidente lá do Grêmio. Depois que eu fui nucleada, né, aí eu sabia direitinho quais eram as pessoas. Nós tínhamos um orientador, o Frei Cristóvão, né, que direcionava as nossas leituras, emprestava livros, indicava, sugeria, entendeu? Fazíamos seminários de discussões sobre a realidade social, sobre a realidade política brasileira. Quer dizer, a gente era preparado para poder ser o fermento na massa. Era essa a ideia, né? O que significa isso? Você exercer uma influência sobre as pessoas que estavam à sua volta, em relação à tomada de consciência, uma tomada de posição para ação, uma ação positiva, né, face às questões sociais. Então, o método que a gente utilizava, o que expressa bem, né, essa questão do fermento na massa, era ver, julgar e agir. Esse período da minha vida foi assim, não só de muita felicidade, porque eu tinha encontrado aquelas pessoas que eram pessoas muito queridas. Então, além de uma organização, vamos dizer assim, em que a gente podia trabalhar a consciência, compreender a realidade, nós tínhamos uma relação de amizade profunda, que perdurou até hoje. Assim que eu cheguei em Belo Horizonte, era uma coisa assim, até hoje eu me lembro, de vez em quando eu passo lá para eu sentir essa sensação. A gente veio de trem até Belo Horizonte, passavam pelo subterrâneo, entendeu? Com cheiro de urina, né? Forte, que tem até hoje. Os carregadores carregando nossas malas, e ficamos numa pensão na rua Espírito Santo, ali entre Caetés e Amazonas. Num lugar, inclusive, onde mais tarde eu vou ser presa. Eu achava essa cidade maravilhosa, maravilhosa. O cheiro das coisas, né? O cheiro da urina, o cheiro naquele pequeno túnel, o cheiro da padaria, com aquele pão de meio quilo que eu nunca tinha visto na minha vida, o cheiro do doce, um doce que era um olho de sogra, que eu ficava louca para poder comprar e comer, entendeu? E aquela cidade imensa, né, que eu achava, eu só conhecia Teoflotone, né? Então, assim, a sensação que eu tive de mais liberdade, de tanta liberdade. Eu tinha um namorado, eu gostava muito dele. E a gente fazia muita coisa pela cidade, entendeu? Um dia a gente estava passeando no Parque Municipal e nós vimos um guarda guardando uma jaca, escondendo uma jaca.
E aí a gente foi lá e roubou essa jaca, e o guarda atrás da gente correndo, e a gente saiu correndo com essa jaca na mão, entendeu? Então a gente achava assim, eu sentia assim muito livre, entendeu? Ninguém me conhecia, eu não era filha de ninguém importante, entendeu? Então era muito bom, eu achava assim a coisa melhor do mundo, eu estar aqui em Belo Horizonte. A JEC, ela me deu o primeiro sentimento de pertencer a um grupo, não só como um grupo que pensavam coisas iguais, mas um grupo de pessoas que era assim, fundamentalmente um grupo afetivo, entendeu? Então era assim, em 64, final de 64, quando eu terminei o 2º grau, todas essas pessoas vieram para Belo Horizonte. E eu não tinha condições de decisão sobre isso, entendeu? Porque eu não trabalhava, eu não tinha como, né, dinheiro para poder vir para Belo Horizonte. Então foi uma situação extremamente difícil para chegar até Belo Horizonte. Mas eu vim, eu fui trabalhar, fui procurar emprego primeiro e tal, para depois dar conta de fazer o vestibular. Mas eu não perdi o contato com essas pessoas, né? E esse grupo só aumentou. No ano de 65, eu fiquei na casa da minha irmã, então eu encontrava todo final de semana com essas pessoas. E aí era uma discussão, muita discussão de política e tal. Quando eu entrei para a faculdade em 66, esse grupo aumentou para mim, porque aí foi o encontro com as pessoas da JUC e pessoas da AP que eu não identificava quem era da JUC e quem era da AP. Mas eram pessoas também extremamente afetivas. E aí eu fui quase que naturalmente me encaminhando para a AP em função, foi uma decisão muito mais afetiva do que de uma análise política das organizações. A minha decisão política, de ação política, de poder interferir nesse mundo, de insatisfação com o mundo e poder interferir nele, era a coisa para mim mais importante do que qualquer relação que eu pudesse ter. Embora eu ficasse muito apaixonada pelas pessoas, eu tive grandes amores, eu amei demais, entendeu? Mas as pessoas não me amaram muito, e de grande paixão, grandes paixões eu tive, entendeu? Eu deixei uma no interior, uma paixão no interior, em função de vir para Belo Horizonte, né? E fui muito apaixonada, mas isso não ultrapassava, já nesse momento que eu estava aqui em Belo Horizonte, o desejo de tentar botar a minha insatisfação para fora e tentar fazer alguma coisa em função de mudança, em função da mudança da realidade. Eu tinha certeza que o melhor jeito para eu poder realizar aquilo que eu queria, que era ajudar o processo de transformação do Brasil e tal, era fazendo sociologia. Então eu entrei para o curso e comecei a fazer o 1º ano. Mas eu achei uma chatice, entendeu? Era estudar Durkheim, estudar Weber, antropologia. Nossa, mas aquilo era um peso para mim enorme. O pessoal que era da AP e da JUC, eles montaram um curso, uma pessoa especialista lá em Paulo Freire, e montou um grupo de discussão, e eu fiz parte desse curso, que para mim era muito mais importante do que tudo aquilo que estava acontecendo dentro da sala de aula, lá no curso de Ciências Sociais. E aí eu comecei a trabalhar, a estudar o Paulo Freire, que foi quem primeiro me deu a condição, né, de começar a fazer um trabalho dentro da perspectiva que eu achava que devia ser, de conscientização e tal. Eu dava aulas de alfabetização, uma turma e uma turma de 5ª série, preparando exame de admissão, preparando para entrar para o ginásio. E ali eu aplicava o Paulo Freire. A primeira campanha já da AP, né, que é o MCD, o Movimento Contra a Ditadura, eu já botava essas pessoas para poder trabalhar junto comigo, né, para fazer as pichações, as panfletagens e tal, lá nesse bairro. Mas como o Estado, nesse ano lá de 66, não pagava ninguém, fiquei 8 meses sem receber, então eu resolvi largar o Estado e fui trabalhar no Colégio Municipal de Contagem. Nesse colégio, eu dava aula de português.
E então eu resolvi que eu não ia à noite, né, era noturno, e eu resolvi que eu não ia adotar nenhum livro. Isso porque eu ia tentar adequar aquele método de Paulo Freire no ensino de português de 5ª a 8ª série. E os textos que eu pegava eram só textos políticos que tinham algum tipo de mensagem, entendeu? Que botava as pessoas para poder pensar sobre a realidade brasileira, não só do ponto de vista social, mas principalmente do ponto de vista político, que naquele momento nós estávamos vivendo numa situação de ditadura, etc. Aí eu trabalhei muito. Esse trabalho, ele serviu depois como esse lugar, né, onde eu trabalhei, e a forma com que eu trabalhei deu condições para a AP, posteriormente, quando a gente vai criar a base, né, da AP na cidade industrial, de ter base praticamente em todas as fábricas da cidade industrial, o que vai ser fundamental na eclosão da greve, da primeira greve, né, depois de 64, que foi a greve de abril de 68, dos operários de contagem. Olha, nesse momento que a gente estava nessa luta, né, lá, no meu caso, fundamentalmente na cidade industrial, a gente não conseguia ter clareza, e aí era clareza teórica e clareza política, né? Porque a luta ali, ela tinha uma dupla dimensão. De um lado, nós estávamos vivendo uma realidade de uma ditadura feroz, né? De um arroz salarial e de uma situação de concentração de renda, de insatisfação e tal. E de outro lado, era mais do que isso. A gente queria mais do que isso. A gente queria a Revolução Socialista. Como é que a gente vinculava essas duas coisas? A gente não sabia muito. O trabalho era um trabalho em cima, né, para uma contestação em cima daquela realidade, embora, do ponto de vista do sonho, o que a gente queria era destruir esse tipo de sociedade organizada com base capitalista e criar uma sociedade nova que a gente achava que era perfeita, no sentido de que, pelo menos, os males do capitalismo, fundamentalmente a questão da miséria, da distribuição de renda, fundamentalmente da exploração, não deveria mais existir. A gente acreditava nisso piamente. Como que a gente ia realizar isso ao longo desse processo? Essa clareza a gente não tinha. Então, na verdade, essa era uma luta mais claramente contra a ditadura. Na verdade, o que a gente fez, né? Uma luta em cima de uma realidade concreta que a gente estava vivendo, de ausência de liberdade, né? Etc. Acho que a gente conseguiu grandes coisas de mobilização, né? De classe média, a gente contribuiu de modo assim, decisivo para a retirada das bases sociais e políticas, né? Dos grupos que assumiram o governo de forma tirânica e violenta. Mas, então a gente não tinha muito mais pelo que fazer. Olha, eu fui presa em 69. Depois de 69, até 72, quando eu vou ser presa de novo, eu fiquei 1 ano, depois fui para a clandestinidade e fui de novo presa em 72. A única coisa que a gente fazia era correr da polícia, na verdade. A gente tentava desenvolver um trabalho e caía. Né? Todas as pessoas eram presas e torturadas e massacradas. Foi o período mais cruel da ditadura, mais violento. E a gente só ia as coisas caindo, desestruturando e a gente percebendo que a gente não estava dando conta. Por alguma razão, a gente não estava dando conta. Quando eu saí da cadeia, eu saí numa profunda depressão. Eu dizia para as pessoas, eu tenho um buraco no peito imenso porque eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Quer dizer, uma sociedade que a gente tinha negado, que a gente queria destruir, que a gente tinha absoluta certeza que a gente ia conseguir, eu me vi de novo tendo que estar integrada aí me integrar de novo nessa sociedade. Aí eu volto para estudar, chego lá, o povo está estudando o Manifesto Comunista. Eu falava, mas como pode uma coisa dessa? Entendeu? Quer dizer, a situação de repressão intensa e dentro da faculdade as pessoas estudando o Manifesto. E qual que é o significado disso? Entendeu? Então, assim, era um desespero. Né? Foi um desespero imenso. Eu entrei num processo depressivo forte, que só vai sair depois quando eu dou conta, quando eu volto a trabalhar, e que aí eu vou trabalhar na Universidade Católica, que eu comecei a dar aula, e aí eu fui obrigada, inclusive, a entrar num processo de reflexão
e isso me ajudou a perceber, junto com a conjuntura internacional, né, a União Soviética, todo o processo de crise da União Soviética, de abertura para a gente ver o que estava. Então é aí que eu falo, vai ser muito tempo depois que a gente vai ver que aquele sonho que era, na verdade, um modelo, né, de uma sociedade, ele traz em si já o germe da tirania, porque tem que impedir as outras pessoas de crítica àquele modelo e de construir a possibilidade de outros modelos. Então vai ser mais fortemente, né, a morte do sonho enquanto modelo de sociedade vai ser aí. Mas enquanto modelo, apenas enquanto modelo, entendeu? Porque a insatisfação com a realidade, a forma como que as coisas, como as relações se estruturam, as situações de injustiça, os problemas, né, na sociedade de capitalismo avançado, a questão do totalitarismo, né, são questões que estão aí presentes. Então, de novo, a insatisfação com a realidade e o desejo de transformar, de mudar, de contribuir para essa mudança, isso nunca morreu. A violência sobre mim foi tão grande que eu não dava conta nem de falar. Eu nunca, eu não conseguia passar pela minha cabeça que alguém pudesse fazer aquilo com outra pessoa. Eu não dava conta nem de articular uma palavra. Eu mal, quando eles perguntavam meu nome, eu mal dava conta de falar meu nome, né? Tamanha violência. Passei por vários lugares, né? Em Porto Alegre, depois na prisão, né? Em Curitiba, 2 meses praticamente na Operação Bandeirante, que é o DOI-CODE de São Paulo. O nível da violência ali e a ferocidade sem precisar de encostar a mão. Eu falo que desse período todo, o mais difícil de resistir, o mais duro foi o período que eu fiquei lá, né? A gente sabendo das pessoas chegando mortas, do nível da tortura que acontecia ali dentro, entendeu? E que a gente estava ali sem que ninguém soubesse que a gente estava ali dentro, entendeu? Então, a parte que os presos políticos ficavam, a pessoa não se entrasse ali dentro, por exemplo, se fosse alguém fiscalizar para saber se tinha alguém ali, não podia entrar que não sabia, entendeu? Aonde que a gente estava. Era uma parte muito bem escondida. Até hoje eu não dou muito conta de falar no detalhe sobre essas coisas, porque é uma violência terrível. E aí eu tive uma proposta para poder dar aula na PUC e fui. E de novo parece que se não fechou e não tapou completamente o buraco, foi algo assim que me deu vida de novo. E isso me ajudou muito, porque eu estudava movida inclusive por questões que eu queria compreender. Por exemplo, a questão do socialismo, a questão da liberdade, a questão da justiça, a questão da própria revolução inicialmente, né? Então, se a gente concebia a revolução como liderada pelos trabalhadores, em que lugar que foi isso? E aí, um belo dia, faltando 15 dias para terminar o curso, para entrar de férias e começar a fazer provas, etc., eu olhei para uma turma e não me bateu mais nada. Naquele momento, era como se eu estivesse diante de pessoas que não queriam mais fazer nenhum tipo de reflexão, entendeu? E eu não dei conta mais de dar aula. Faltam 15 dias para terminar o semestre, eu saí da PUC e nunca mais voltei.